A palavra está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo de número 1. Vamos lá na palavra de Deus. Louvado seja o teu nome. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. E nós vamos seguir aí até o 11. São 11 versículos. Tenho certeza que dentro do horário você vai estar indo para a tua casa abençoado em nome de Jesus. Então Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto, para ser o quê? Tentado por quem? Meu irmão, olha, eu quero parar aqui um pouquinho, deixa a tua Bíblia aberta, nós vamos meditar nessa palavra. Todas as vezes, meu irmão, que às vezes nós entramos em um processo, a gente acha que porque eu estou orando, porque eu leio a Bíblia, porque eu fui batizado, porque eu creio em Deus, a gente acha que isso faz com que o inimigo tenha medo da gente só porque eu fiz isso. Só porque eu fui batizado o inimigo tem medo de mim? É um princípio. Porque eu oro o inimigo tem medo de mim? Também. Porque eu leio a Bíblia? Também. Mas não é só isso, é um conjunto de coisas. E nós vamos perceber até o final dessa leitura que é muito mais do que propriamente um ritual, propriamente você estarem dentro de alguma condição. Não é porque eu estou dentro da igreja, meu irmão, que o inimigo não entra. No livro de Jó, se você ler, ele foi na presença de Deus, no livro de Jó. Nesse livro que nós estamos lendo, Jesus, Deus, Emanuel, Deus conosco, estava no deserto jejuando. E quem apareceu lá? O Didi, o diabo, para tentar. Então ele foi levado, e quando fala que ele foi levado para tentar, ele foi levado para ser testado. Todos nós somos testados. Quando eu me converto, quando eu entro para os caminhos do Senhor, eu vou ter que ser provado para ver se eu sou um crente autêntico ou paraguai. Porque crente não é uma plaquinha que eu carrego, ou uma Bíblia embaixo do braço. Crente é muito mais, são atitudes, são resistência, é busca, é isso que é o crente. Então nós somos tentados para ver se realmente aquilo que dissemos com a nossa boca que somos, se é de verdade. Nós somos provados. Se alguém lá no passado chegasse com uma moeda em um lugar lá num banco e fosse entregar aquela moeda num banco, o cara lá, sabe o que ele ia fazer para saber se a moeda era verdadeira? Ele pegava a moeda e mordia. Se ela amassasse, ela era uma moeda verdadeira. O ouro que eu tenho no dedo, e foi colocado no dedo do casal agora, é o ouro 18 quilates. O ouro 100% é 24. É ouro maciço. O ouro 18, ele tem ali junto cobre, para manter ele durinho assim, porque se fosse ouro 24, ele amassaria facilmente. O ouro 100%, para que quando o ouro torne 100%, ele precisa ser provado, ele tem que ser testado, para ver se não tem nenhuma impureza. E nós somos assim diante de Deus. Deus nos prova. Você ama Deus? Quantas vezes falou assim, Deus, eu te amo? Aí vem o diabo e fala assim, você ama, eu quero ver até onde esse amor vai. E aí começa a nos dar prova, para ver se nós somos aprovados. Quando você vai na escola, você passa por uma prova para ser aprovado. A cada situação que vem, a cada trimestre na escola, o professor dá uma prova ali, para ver se você realmente está aprovado naquilo. Com Deus não é diferente. Deus também permite em nossas vidas que seja aprovado. Jó foi aprovado. Jesus aqui foi aprovado. Você é aprovado, amém? Nós somos aprovados. Olha o versículo aí também, ele continua dizendo que quando ele fala do diabo, o diabo ele tem uma tradução que é adversário. O diabo é aquele que tenta contra nós, ele é nosso adversário, ele não é adversário de Deus. Às vezes a gente fala assim, Deus deve ser tão fraco diante do diabo. Não é, meu irmão. Se você ler o livro de Apocalipse, Deus vai capacitar um anjo, vai dar autoridade a um anjo para prender todos os demônios. Um anjo capacitado por Deus vai prender todos os demônios. Então, a autoridade está na mão de Deus. E esta autoridade foi dada para mim e para você, em nome de Jesus Cristo. Foi dado a mim e a você. Então eu tenho essa autoridade.
Mas meu irmão, pare um pouquinho e pense comigo. Quantas vezes diante de uma luta, diante de um problema, a gente tem essa atitude? Problema, aí você fala o nome do problema, né? Às vezes ele tem nome, codinome, tem apelido, tem um monte ali. E aí você tem que olhar para isso e falar assim, ó, vai embora que eu não te quero mais. Está com uma dor nas costas, vai embora que eu não te quero mais, você não é minha. E você vê muitas pessoas, às vezes até com muito tempo de igreja, sabe a Bíblia toda, começa a falar assim, ai meu bico de papagaio, seu bico de papagaio? Não é seu. Dá uma palavra de ordenança, manda esse bico embora. Esse bico não é para ficar nas costas, é para ficar lá no passarinho. E às vezes a gente pega isso, ai o meu calo, a minha joanete, ai a minha catarata, sua nada, manda embora, é te dado autoridade, em nome de Jesus Cristo. E às vezes nós não usamos essa autoridade. O tentador, aquele que vem para nos tentar colocar num cantinho, para nos meter medo, muitas vezes ele consegue o seu ideal, coloca medo. Tem gente que quando vai ler o Apocalipse, ai meu Deus, vou ler Apocalipse, não meu irmão, o crente não precisa ter medo do Apocalipse, sabe? O Apocalipse não é para mim e para você, porque nós vamos ser levados antes. Eu creio no pré-milenismo. Ai, vai ser soltado os demônios. Que meu irmão, o demônio está aí, está solto. Ou você acha que ele está habitando no inferno? Se ele foi na presença de Deus, se ele esteve com Jesus lá no deserto, onde ele está agora? Está rodando aqui dentro da igreja? Muito possivelmente. E pode ainda estar tomando o corpo de alguém presente aqui. Ele pode estar usando a vida de alguém aqui para me criticar, para falar para essa pessoa que ele está ocupando o corpo como cavalo, para falar assim, olha, não é nada verdade daquilo que ele está falando. Ele pode estar dentro da igreja, se ele foi na presença de Deus, ele não vai entrar aqui. Percebe que às vezes a gente tem o inimigo nos ilude, ele acha que, ele coloca na nossa cabeça que se nós só deixarmos em casa aberto no Salmo, vou usar o Salmo da irmã, só deixar o Salmo aberto no 91 vai resolver o problema. Meu irmão, o inimigo não tem medo de Bíblia, o inimigo não tem medo de cabelo comprido, o inimigo não tem medo de terno, senão em Brasília ele não entrava. Ele não tem medo de nada disso, ele tem medo do nome chamado Jesus Cristo. Sobre esse nome, com esse nome é dado autoridade. Ele só tem medo deste nome, mas outro nenhum nome a Bíblia nos diz que ele se submete. Nenhum outro nome, só o nome de Jesus Cristo. Versículo número 2: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome. Fome é uma necessidade. Quando eu e você temos uma necessidade, adivinha quem primeiro vai aparecer para te dar uma solução? O tentador aproximou-se dele quem? De Jesus, e lançou um desafio. Quantos crentes às vezes não são desafiados nos seus conhecimentos bíblicos? É tentado a se levantar contra o irmão, é tentado a falar que o irmão está errado. Meu irmão, o acusador é o diabo, não é você. Eu não posso acusar de ninguém de nada. Eu posso criticar a atitude que ele teve, mas julgar a pessoa, eu não posso fazer isso. Eu não tenho autoridade. Jesus, ele não veio para julgar, ele veio para ajudar as pessoas a ser salvas. Se eu julgar a pessoa, eu estou querendo ser melhor do que Jesus, aí não vai dar. Já tem um lugar para Jesus, já é ocupado esse cargo. E ele disse assim: se és o Filho de Deus, ele era, mas estava sendo lançado desafio, manda que estas pedras se transformem em pães. Meu irmão, quantas vezes na escola, eu não sei da tua época, né? Eu sou bem recente agora, eu acredito que é da época de todos aqui, que quando dois meninos estavam discutindo, o outro colocava a mão na frente do rosto um do outro, falava assim: quem for homem, cospe aqui. O cara tirava a mão, cuspia na cara do outro, o pau fechava. O diabo é esse, que põe a mão ali. Não estou dizendo que essa época da escola, se você fez isso, não estou dizendo que você é isso, mas estou dando um exemplo, que quem põe a mão ali para levantar, tampar a visão do outro, é o diabo. Essa mão aqui é uma cegueira, essa mão é o diabo desafiando que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Irmãos, aquilo que o diabo estava perguntando, Jesus era: se és o Filho de Deus, manda essas pedras transformar em pão. Ele tinha poder para transformar em pão?
Tinha. Ele era o filho de Deus? Era, mas ele não tinha que provar nada para o diabo. E tem crentes, meu irmão, que está tentando provar para o mundo que ele é crente, e às vezes está sendo um dos piores crentes, está escandalizando a palavra de Deus, está escandalizando o evangelho. Nós não precisamos provar nada para o mundo, basta que Deus saiba quem você é, porque Deus sabendo, Deus vai ser refletido através da sua vida como um espelho. Quando alguém olhar para você, não vai ver você, vai ver Deus, porque você está adorando ao Senhor, e quem olhar para você não vai ver você, vai ver Deus. E o inimigo vai aparecer ali, vai pedir para transformar em pão. O transformar em pão era um desejo do inimigo, era um desejo do inimigo. E os pães lembra muito bem aquilo que no deserto, Jesus estava no deserto, lembra o maná, o sustento de Deus. Ele não precisava da ajuda do diabo para ter os pães, ele tinha Deus que providenciava. Olha o versículo número 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, às vezes a gente lê assim e fala assim: pastor, aonde está escrito isso? Que se está escrito, Jesus não tinha a Bíblia nós temos hoje, lá era um livro grande, um rolo, que tinha que ficar procurando, não tem. É como se você tivesse, meu irmão, uma fita daquelas máquinas de calcular, e você tivesse que procurar no meio de todo aquele papel, aonde estava escrito. Era daquele jeito a Bíblia antigamente, e não era dividido por versículos, não era para dividir, do jeito que está aqui facinho, mastigadinho, não era assim, era um livro, você tinha que procurar onde estava, e Jesus citava. E eu quero mostrar para você, abre em Deuteronômio 8:3, olha só, Jesus, ele estava citando Deuteronômio 8:3 para o diabo, estava citando lá, olha, nós lemos que como está escrito, nem só de pão viverá o homem. Olha o que está escrito aí: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. A palavra, ele estava citando, olha, o pão que eu como hoje, Jesus talvez estivesse tentando dizer: esse pão que você está querendo me dar hoje, ele vai me sustentar por algumas horas, mas a palavra de Deus vai me sustentar para sempre. Era isso que Jesus estava passando para o diabo ali, tentando derrubar a vida dele, estava tentando facilitar a vida. E o que eu quero falar com esse negócio de facilitar, porque muitas vezes, meu irmão, a gente quer cortar atalhos, quer cortar atalhos para ganhar dinheiro, quer cortar atalhos para ganhar namorada, quer cortar atalhos para ter relacionamento sexual, quer cortar atalhos para as coisas, e aí, meu irmão, acaba no precipício, acaba no buraco, acaba sendo surpreendido pelo diabo, que é o facilitador das coisas. E, meu irmão, depois que entra por esse caminho, é duro sair. Se sujar é fácil, o duro depois é se limpar, meu irmão. Dependendo do que você se sujou, vai ser duro limpar. Eu vou falar um negócio para você: se você se sujar de sangue humano putrificado, você vai ficar pelo menos um mês com o cheiro do negócio, no mínimo um mês. Quando eu era coveiro, já fui desse gosto também, eu pegava lá, for fazer exumação, o corpo tinha 4 dias, o rapaz estava gordão assim, desse tamanhozão, inchado, cortou tudo ele, líquido, aquele negócio. Eu sei que é nojento, meu irmão, mas aquele cheiro, meu irmão, cheirava em volta de todos os lugares que cercavam o cemitério. O problema, meu irmão, é você permitir essas coisas acontecer. Não permita o inimigo te fazer propostas, porque depois vai feder. Ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E depois fala assim: foi você que quis. Ele poderia muito bem falar para Jesus: ó, se o Senhor é o Senhor, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus fala assim: mas foi você que pediu. Ele vai falar assim: mas foi você que fez, eu só pedi. A culpa ia ser de Jesus. Nós não devemos dar ouvido a Satanás. Versículo do número 5. Então o diabo levou, olha lá, levou, ele não foi, conduziu Jesus até a cidade santa,
e colocou-no na parte mais alta do templo, e disse: se és filho de Deus, de novo, hein? Se é filho de Deus, joga daqui abaixo. Olha o desafio outra vez. O diabo desafiando Jesus outra vez. Sempre quando alguém chega para você e fala assim: eu quero lançar um desafio, você já, opa, pastor pregou sobre Jesus, desafio? Eu quero ver se você consegue. É desafio. Você não consegue fazer isso, é desafio. Você vai tentar provar o contrário. E aí cai nas armadilhas, cai nos grandes problemas. E aí, como sair depois? E ele diz assim: levou no lugar mais alto do templo. Hoje, meu irmão, ninguém anda em cima da igreja. Mas aqui, qual é o lugar mais alto da igreja de autoridade? Não é a galeria. O lugar mais alto que o inimigo gostaria que aqueles que o servem estivessem é aqui. Ele queria que Jesus cedesse a ele, para que ele pudesse tomar o altar do Senhor. E eu quero dizer para você, no templo de Salomão, não é Jesus que vai sentar, é o diabo. Ele vai ocupar o lugar mais alto. É ele que vai ocupar o lugar mais alto, não é Jesus, não. Leia para você ver, que vai ver que ele vai tomar esse lugar, e ele vai enganar os judeus por um tempo, mas depois os judeus vão falar assim: eu não vou ajoelhar diante dele de jeito nenhum, eu só me ajoelho diante de Deus. Isso, meu irmão, o diabo está aí trabalhando, está sendo construído esse templo por vários outros lugares aí também. Mas esse templo não é para Jesus, esse templo é para Satanás, é para o anticristo. Percebe que o diabo quer o lugar mais alto, porque se ele escandalizar a vida do pastor, as ovelhas vão fazer o quê? Vão fugir. Então a vida dos pastores são muito visadas pelo diabo em todas as áreas de sua fraqueza, porque o diabo conhece a nossa fraqueza, meu irmão. Ele fica olhando assim o tempo todo, dia e noite, para mim e para você. Se você falar qualquer coisa, ele pega. E às vezes, meu irmão, a gente olha para uma pessoa que nós conhecemos, sem ela falar nada, a gente sabe o que ela está sentindo, não é ou não é? E isso porque você conhece ela, talvez 40 anos. E o diabo que está vivendo desde na face da terra, olhando para a face dos homens, olhando para a face das pessoas. Ele consegue identificar o olhar, ele consegue identificar a nossa tensão, ele consegue sentir o tremor da nossa carne, a vibração, ele consegue. E aí ele vai pegar esse ponto fraco, meu e seu, e vai fazer desse ponto um lugar de tormento para tentar nos derrotar. Isso é o que o inimigo quer fazer. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que aquele que está em pé vigia para que não caia. Por quê? Não é porque está em pé que tem que ficar desprotegido, desguarnecido, que não tem que vigiar. Tem que vigiar, gente. Não é porque eu vim na igreja hoje que eu estou protegido o resto da vida. Não, eu tenho que vigiar. Eu como 4 vezes por dia. Eu tomo café da manhã, sustância. 9h30, 10 horas por ali eu como umas bolachinhas, né? Uns 4 pacotes, 2 litros de leite. Tem que sustentar, né? Manter esse corpinho é difícil. Quando chega meio-dia eu vou lá, já como 2 bifes de casquinha, aquele né? Às vezes é batido com cebola. Como lá, dou uma sustância ali também. Aí chega 4 horas da tarde, já como mais 4 pacotes de bolacha, com 2 fatias de pão, com presunto no meio, quando tem, os irmãos dão. E bebo uma jarra de suco. Chega à noite, vou lá fazer a minha jantinha. Aí já tem que ser mais leve, só como meio quilo de arroz. Aí vai, meu irmão, antes de dormir às vezes me dá um apetite. Vou lá, como uma frutinha, uma jaca, uma melancia. E vai. Nós nos lembramos de todas essas alimentações, mas quantas alimentações espirituais nós temos trazido para a nossa vida? Quantas vezes você come espiritual durante o dia? Quantas vezes você se alimenta espiritual? É isso, meu irmão, não adianta o cara ser um musculoso desse tamanho assim, meu irmão, vem um ventinho, pega constipado. Irmão, a nossa força está em Jesus Cristo. Eu posso todas as coisas porque o Senhor é que me dá a força, o Senhor é que me fortalece. A força não vem de mim, a força vem do Senhor. Isso aqui, meu irmão, quando eu cuido do meu corpo, eu estou cuidando da casa de Deus. E olha, eu vou falar um negócio para você, tem umas casas aí que precisa dar uma arrumada, hein, gente? A do pé que está furando a meia. Isso, fazer essa barba aí que parece mais um porco espinho. Mulher não quer nem você perto. É preciso.
A moça aí às vezes vai dormir aí de noite, esfrega a perna no marido, ela acha que é um porco espinho. Ai, Jesus, tem um bicho aqui. Dá um tatinho, arruma aí as coisas, gente. Custa nada, Gillette é baratinha. Levanta o braço assim. Cuida aí, não custa nada, agrada o parceiro. Vai fazer bem, você vai ver resultado fantástico. Mas tem que se cuidar, você é templo do Espírito Santo de Deus. Jesus quer habitar num corpo limpo, Jesus quer habitar num corpo preparado para Ele. E nós temos feito o que com essa casa? Versículo de número 6. Se é filho de Deus, jogue daqui para baixo, pois está escrito. Aonde está escrito isso? Depois você pode ver em Salmo 91, versículo 11 e 12. Ele dará ordem aos seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O Senhor sempre foi tentado. Ele foi tentado 3 vezes aqui, meu irmão. E ele estava em jejum, ele estava em oração. E muitos crentes, ai Senhor, quanta tentação. Qual a diferença, meu irmão? Eu canso de falar, mas eu vou relembrar outra vez. Qual a diferença de tentação e provação? Provação, meu irmão, é quando você sai atrasado de casa para ir trabalhar, o relógio não despertou. Se acordou, está 5 minutos para entrar. Aí você veste a roupa ali, um pé de um, pé do outro, e veste de lado e sai ali, só que pulando e vai para o seu trabalho. Isso é prova. Ai, que prova, o relógio não despertou. Dá comida para ele, você não ligou ele na tomada, você não pôs bateria. Isso é prova. Tentação é que você vai fazer jejum essa semana, e no dia que você tiver de jejum, olha a profecia aí, pega essa aí. Você está de jejum, aquela pessoa vai chegar para você e vai falar assim: eu nunca te paguei nada, vamos agora comer um pedaço de pudim comigo ali? É assim, isso é tentação. Ai. Jesus, fecha o olho agora. Isso é tentação, meu irmão. É aquilo que você quer fazer, que você deseja fazer, mas não pode fazer por causa de uma coisa maior, de um propósito maior. Isso é tentação. Irmão, quantas vezes não ia fazer, ficava de jejum, ia para o banco trabalhar, e quando chegava no meio do banco, você ia visitar lá um cliente, ele falou assim: oh, que bom que você veio, hein? Preparei um cafezinho para nós aqui. Falei: Senhor, cappuccino, gente, aquele creminho em cima, com aquela bolachinha do lado. Tentação. Mas eu tenho que resistir, porque eu tenho um propósito maior. Jesus, ele resistiu porque ele tinha um propósito maior. Não era satisfazer a si, mas era satisfazer ao Pai. Em quem nós temos procurado satisfazer? Eu não estou dizendo que você tem que fazer jejum de tudo, não é isso não, meu irmão. Se você pode, coma de tudo. Se você não conseguir comer, me chama. Vou te ajudar naquilo que eu gosto, evidentemente. Mas, meu irmão, quando você fizer um propósito, honre os seus propósitos. Você fez você foi chamado para ser de Jesus. Não aceite nada que vem do diabo. Não aceita. A gente sabe quando a coisa está vindo, e a gente sabe que é ruim. Porque aquele que é cristão, o coração dele não vai nem bater, vai quase apanhar. A hora que você tenta fazer, vem aquele frio assim, que sai do centro do umbigo e vai não sei para onde. Está errado, tem alguma coisa errada. Esse sentimento é um aviso, é uma luzinha no painel do carro que acendeu. Falta óleo, falta óleo, falta óleo. Se continuar andando, vai quebrar o motor. É um aviso. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, meu irmão. Mas o pecado é gostoso. O ruim é a consequência, mas o pecado é uma delícia. E quantas vezes, meu irmão, eu não vi aqui na igreja a pessoa: pastor, ora por mim, eu estou passando por uma vida terrível. Aí você precisa se converter. Não, pastor, não é isso que eu estou falando, só quero me livrar dessa dor. A pessoa gosta do pecado, só não gosta da dor, da consequência. Irmão, essa consequência de dor que nós temos aqui é só princípios de dores. A dor mesmo é no inferno. Vai ser choro e ranger de dentes. Alguém vai falar assim: ela é banguela, não vai ter esse problema. Não é nesse sentido, gente. Não é nesse sentido. A dor vai ser tanto que a pessoa vai cerrar os dentes assim. Sabe, meu irmão, não sei se já foi tirar sangue, doar sangue, com aquela agulha que parece a grossura do meu dedo. Aí você não pode olhar para a agulha.
Você olha para o lustre, porque se olhar para a agulha você já, né, apaga. Aí depois que ela enfiou a agulha, você fica assim, ó. Já foi? Não, só estou passando algodão. Então vai logo! Irmão, é isso, é dor que você serra o dedo, que você não quer sentir a dor. Mas aí quando passa o algodãozinho, você já sente a dor lá no outro lado. É só, isso é dor, meu irmão, serrar os dentes. Choro, meu irmão, e não tem como mais sair de lá. Versículo número 7. Jesus lhe respondeu, também está escrito. O diabo citou a Bíblia, não citou? Também está escrito que não vai tropeçar em alguma pedra. Jesus respondeu para ele assim: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Respondeu com a palavra. Irmãos, o que o diabo citou aqui, no versículo 6, ele diz: se tu é filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Quem está falando essa palavra? É o diabo. E ele citou um versículo bíblico que está em Salmo 91. Ele citou esse versículo: e ele dará ordem aos seus anjos. O diabo sabe a Bíblia. Então eu quero trazer um alerta para você: nem todos que recitam a Bíblia está fazendo isso para agradar a Deus. Cuidado, meu irmão, o diabo está citando a Bíblia aqui. Você pode ler em Salmo 91, versículo 11 e 12. Ele está citando a Bíblia, mas a Bíblia que ele está citando não é para louvar e engrandecer o nome de Deus, é para que o propósito dele, o desejo dele se cumpra. Esses dias em casa, deixa eu ver se está aqui, tá. Minha sogra estava assistindo televisão, vou apanhar mesmo, gente. E aí, estava lá, uma emissora de televisão apareceu lá no meio fazendo uma oração do Pai Nosso. E minha sogra, ela sabe o botão do volume. Pai nosso que sai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Eu já corri lá, falei: que? Oh, isso aí, você não quer dizer? Não, é só a oração da palavra de Deus. Eu entendo ela, meu irmão. Ela não está tendo a oportunidade que você está tendo agora de ser orientado. Irmãos, a gente tem que olhar quais são os interesses daquele que fala de Deus. Aqui o diabo estava falando de Deus, mas o interesse maior não era glorificar a Deus, eram os seus interesses. Eram os seus interesses. Aí eu faço uma pergunta para você: qual é o interesse que tem feito você orar, jejuar e ler a Bíblia? É de louvar e engrandecer o nome de Deus? É de glorificar o Senhor? É somente para os seus interesses? Eu quero dizer que aquele que ora a Bíblia, que lê a Bíblia, que faz oração, mas para os seus próprios interesses, não tem diferença nenhuma do que o diabo fez aqui. Estava dormindo, acordou. O diabo usou a palavra de Deus aqui a favor dele, para satisfazer a carne. Quais os interesses que nós estamos tendo para orar e louvar o nome do Senhor? É diferente dele? É só para ficar rico? É só para agora fiquei doce, comer amarelo? E olha que o cara é parente, hein? Eu estou falando de que eu conheço, gente. Que é glamour para ele, que é para ele a bênção. Se alguém vai estar passando necessidade de problema na pessoa, meu irmão, temos que olhar os nossos interesses. Qual é o motivo que me fez entrar para dentro daquela porta? Pastor, o senhor vai perder membro, o senhor vai perder pessoas da igreja. Meu irmão, nunca alguém perde aquilo que não é seu. Eu amo a sua vida, quero a sua vida, a sua presença me deixa muito feliz. Mas meu irmão, o propósito que nós viemos aqui, o maior, é de entregar vidas e adoração ao Senhor. A consequência disso é o amor que eu sinto por você. Meu irmão, eu fico naquela porta lá até o último entrar. Eu quero dar um abraço, eu quero dar paz ao Senhor. Eu quero que você... Eu amo a sua vida. E eu não faço isso, meu irmão, só para chamar a tua atenção. Eu faço isso todos os cultos, todos os dias que eu estou aqui. Eu fico lá na terça-feira, meu irmão. Eu sou o diácono, eu fico lá na porta. Eu fico cuidando dos carros. Porque eu amo a sua vida, eu quero a sua vida, mas mais do que amar a sua vida, eu quero a sua vida no céu. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida?
Temos que pegar isso para nós. Versículo 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e os seus esplendores. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Ele quer ser adorado. Irmãos, está começando uma novela na Globo, chama Babilônia. A linda novela, Babilônia. Ah, que nome? Babilônia. Você sabe o que significa Babilônia? E tem muita gente aqui que vai assistir essa novela. Babilônia significa lugar que o diabo habita, lugar que Satanás mora. E quando você liga a televisão, quem está entrando na sua sala e fazendo morada? O diabo. O diabo. Meu irmão, ele está lá, ele coloca ali embutido, ele entra na tua casa. Eu estou te dando uma oportunidade, estou falando para você que isso significa isso. Vai atrás, meu irmão, ao invés de ficar lá só no Facebook, faz uma consulta no Google. É uma coisa assim, é Google, gente. Vai lá, faz uma consulta, faz uma pergunta. Você vai ver que você vai aprender muito de coisas que estão entrando para dentro da sua casa. Você vai falar assim: isso eu não quero mais. Outro dia eu estava na cozinha, meu filho estava assistindo uma televisão lá, numa hora lá, e de repente, o desenho, que é o menininho todo desconjuntadinho, falou assim para o outro assim: ai, você viu? Ele está querendo estuprar a gente. Opa, desenho de criança falando de estupro? Eu fui lá ver o que é. Aí eu falei: muda esse trem agora. Já anula o canal, já faz. Mas irmão, não pode. Está entrando na cabeça das crianças. Eu fui comprar uns shorts para o meu filho. Tem shorts lá que não era para o meu filho, gente. Aquele short era de mulher no modelo de homem. A moda, tudo está incentivando a fazer as coisas erradas. Temos que vigiar. É nossos filhos, são coisas preciosas. Versículo 10. Jesus disse e respondeu a ele: retire, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Você tem que olhar para o diabo, olhar para a situação que você está vivendo, vai falar assim, igual Jesus falou para o diabo: vai embora, eu sou um adorador do Senhor. Vai embora, eu só adoro a Jesus. Vai embora, eu só quero Jesus. Nós temos que usar essa autoridade. Use essa autoridade. Tem muita gente que convive com o pecado, com o problema há muito tempo, mas não usa essa autoridade, em nome de Jesus Cristo. Jesus é filho de José e Maria, Cristo é filho de Deus. Jesus, Cristo, em nome de Jesus Cristo, filho de Maria e José e filho de Deus. Vai embora. Autoridade, use essa autoridade. Você tem autoridade para isso. E depois o diabo foi embora. Olha o versículo 11. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Deus quer que eu e você resistamos todas as tentações, para que os anjos do Senhor venham nos servir. Irmãos, quero só dizer para você aqui, não é porque você fala em línguas, suricanta labá, suriandalás, que o diabo te respeita, que você já está salvo. Não é porque você conhece a Bíblia, porque o diabo também conhece, também não é diferença. A diferença é se sujeitar a Deus, resistir o diabo para que ele fuja. Tem muita gente que resiste ao diabo, mas não se sujeita a Deus, não se entrega a Deus. E aí, meu irmão, a luta se torna muito grande, a luta se torna assim terrível. Há uma necessidade da gente resistir ao diabo, mas também se sujeitar a ele, sujeitar a Deus. Amém? Tome cuidado quem fala as palavras bonitas. Sabe, o diabo também conhece a Bíblia. Você, além de conhecer a Bíblia, você é um praticante dela. Amém? Amém?